Jonas capítulo 1, a partir do início, a partir do primeiro verso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio ou um barco que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, amém? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, glória a Deus. Lucas 5, a partir do primeiro verso também. Nós lemos o 1, o 2 e o 3 de Jonas 1, e nós vamos ler agora o 1, o 2 e o 3 de Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Querido Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra, Senhor. A tua palavra que não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. A tua palavra que não falha, que não muda, que não erra. A tua palavra que tem endereço certo, e que quando alcança o coração aberto, transforma, muda. A tua palavra, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. A tua palavra que é como uma espada fina de 2 gumes, que penetra ao ponto, meu Pai, de separar juntas e medulas, apta para fazer divisão, ó Deus, em áreas em que apenas o Senhor pode ir. Portanto, que esta palavra alcance os corações, as mentes, que ninguém saia daqui da forma que chegou, mas que o Senhor seja glorificado. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus, amém? Pode projetar o slide aí, de hoje, por favor, slide de domingo, amém? Queridos, o tema da mensagem que eu quero trazer ao coração dos irmãos hoje, é uma pergunta, o tema é uma pergunta, eu quero muito a sua atenção, amém? O tema é: quem ou o que está no seu barco? Pergunta para o irmão do lado: quem está no seu barco? Pergunta para ele: quem está no seu barco? Amém? Quem está no seu barco? Queridos, eu quero a sua atenção. Ninguém, pode dar um pouquinho de retorno para mim. Ninguém tira da minha cabeça, ninguém, de que tudo na nossa vida está ligado às nossas decisões. Ninguém. Tudo que eu tenho visto, não apenas nesses últimos dias, mas sempre, eu tenho percebido que por trás, ou no início de tudo, estão decisões. Se você analisar, presta atenção. Eu disse aqui não faz muito tempo, eu quero repetir hoje, que tudo que está acontecendo, ou quase tudo que está acontecendo hoje no seu presente, é resultado de decisões que você tomou um dia no seu passado. E quase tudo, claro que tem coisas que fogem da nossa alçada, mas
quase tudo, presta atenção, que você viverá no seu futuro, será fruto de decisões que você toma no seu presente. Se você analisar, a sua profissão é fruto de uma decisão que você tomou. Se você analisar com quem você está casado, é fruto de uma decisão que você tomou. Se você analisar a sua condição física hoje, é fruto de uma decisão se você faria exercício ou não. Se você analisar as amizades que você tem hoje, foi você que escolheu, não foi ninguém que escolheu por você. Foi você que decidiu quem seriam seus amigos. A propósito, quem vai ser meu amigo sou eu que decido. Se você analisar a condição espiritual que você está hoje, se você está fraco ou forte, é fruto de decisões. Se você leu a Bíblia, orou e jejuou, você está forte. Se você não decidiu ler a Bíblia, orar e jejuar, você está se rastejando e está fraco. Observe que a sua condição espiritual é fruto de uma decisão que você tomou. Se você analisar aonde você congrega hoje, é fruto de uma decisão que você tomou. Ninguém lhe obrigou a congregar aqui, você decidiu congregar aqui. Se você analisar a sua salvação, você só tem ela porque você tomou a decisão de seguir a Jesus. Aleluia. Ou seja, eu vou passar a noite toda falando de coisas da sua vida que é fruto de decisão. Agora, vou falar algo muito forte. Até a vida e a morte é fruto de decisões. Quem me ouve, diga amém. Sim, pastor, mas tem muita coisa que eu não escolhi, aconteceu, é verdade. Mas olhe para cá, as coisas determinantes que de fato determinam a sua vida são frutos de decisões. Agora, presta atenção, nós vemos dois textos que falam sobre dois barcos, amém, amados? Dois textos que falam sobre dois barcos. O dono do primeiro barco, o nome dele não é citado. O dono do segundo barco, de Lucas 5, o nome dele é Simão, que mais tarde foi trocado por Pedro. No primeiro barco, quase tem uma tragédia. Quase tem uma tragédia. No segundo barco, acontece um milagre. Não, esse glória foi fraco, vou falar de novo. No primeiro barco quase acontece uma tragédia. No segundo barco acontece um milagre. Foi acaso? Não. Foi fruto de escolhas. Ambos tomaram a decisão de receber alguém dentro do barco. Tem irmão que é inteligente, que já pegou, já entendeu. Ambos tomaram a decisão de receber alguém. No primeiro texto, uma pessoa entra no barco. No segundo texto, outra pessoa entra no barco. No primeiro texto, quase o barco afunda. No segundo, tem milagre. Uma decisão de deixar alguém entrar, ou algo entrar. E aqui começa o que eu quero trazer para o seu coração. Amém, igreja? No primeiro texto, fala de um comandante que deixou um homem entrar. Como era o nome do homem? Aleluia. No primeiro texto fala de um comandante que deixou um homem entrar. Como era o nome do homem? Jonas. A Bíblia diz que Jonas escolhe fugir de Deus, sair do propósito. Jonas é aquele que está fora do propósito. Ouça isso. E Jonas então resolve pegar um barco. Posso ter a atenção dos irmãos? Vocês conhecem a história, né? Não conhecem não? Vou resumir. Jonas foge. Deus disse assim, ó, vai para Nínive, prega para Nínive, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Manda eles se arrependerem. Jonas não quer conta. Então Jonas corre para pegar um barco que vai justamente na direção contrária a que Deus mandou. Deus então permite uma tempestade a ponto do barco quase afundar. E o resto da história você sabe. Ele é jogado no mar, engolido por um peixe. Depois o peixe vomita ele, ele prega, a cidade se converte. Eu vou parar por aqui, depois você lê o resto. Mas presta atenção, escute isso. O Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre algumas coisas que eu quero derramar para os irmãos essa noite. A primeira coisa que eu quero que você me entenda, e o que eu quero deixar aqui para os irmãos, é a seguinte. Eu disse que o tema é quem está
quem está no seu barco. A Bíblia diz que Jonas entrou no barco, e logo depois que Jonas entrou, o que começou a acontecer? Eu quero que você passe, querida, por favor. A primeira coisa que eu quero falar aqui para você, irmão: quem você aceita, quem você recebe no seu barco, determina e pode definir como será a sua viagem. Vou repetir: quem você aceita, quem você recebe no seu barco, pode definir como será a sua viagem. Pode passar. Olha o que diz o versículo 4. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o quê? Achou o quê? Um barco que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem e desceu para dentro do barco, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Pastor, o que é o barco, pastor? Me explica. Eu vou ampliar aqui para você entender. Presta atenção, Deus está nesse lugar, aleluia. Quem você aceita no seu barco pode definir o resto da sua viagem. O que é o meu barco? Ó a dica: os meus ouvidos. O que é o meu barco? É a minha casa. O que é o meu barco? Meus contatos do WhatsApp. O que é o meu barco? O meu barco é a minha vida. Eu quero a atenção dos irmãos. Irmão, presta atenção no que eu vou falar. Cuidado com quem você dá ouvido. Cuidado com quem entra na sua casa e senta na sua mesa. Cuidado com os contatos que você tem. E cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Porque se for fora do propósito, se estiver fora do propósito, a tua vida vai virar uma tempestade. Tem alguém nesse culto me ouvindo aqui? Pessoas erradas fazem você ficar contra pessoas certas. Ouviram o que eu falei? Pessoas erradas fazem você ficar contra pessoas certas. Mas ouça, elas só conseguem fazer isso se tiver acesso ao seu barco. Elas só conseguem fazer isso se tiver acesso à sua casa. Elas só conseguem fazer isso se elas tiverem acesso ao seu contato. E eu vou falar um negócio que Deus está me usando. Tem gente que você vai ter que bloquear, porque Deus não quer na sua lista. Diga glória a Deus. A depender de quem você coloca dentro da sua casa, ele pode transformar a sua casa no inferno. Deus está falando. E alguns, se você entrar na sua vida, vão acabar destruindo a sua vida, porque eles estão fora do propósito. Peraí, pastor, o senhor só está falando de pessoas? Não, eu estou falando de tudo que está fora do propósito. E aqui eu quero sua atenção. Tudo que está fora do propósito. Jonas estava fora do propósito. Jonas estava fora do propósito. Tudo que está fora do propósito, que você permitir entrar na sua vida, se prepare, vai dar derrota. Vou explicar, vamos lá. Isso aqui, irmão, é um retorno, amém? Amém, irmão? Isso aqui é um retorno. Isso aqui foi feito para quê? Para retornar o som. Diga retornar o som. Ele amplia o som e ele retorna o som. Mas aí tem um videozinho na internet, um pregador que resolveu subir no retorno. E ele tomou um queda, irmão. Irmão, o propósito disso não é subir. O propósito disso é retornar o som. Olhe para cá, tudo que foi criado, vou repetir, foi criado com um propósito. Ninguém cria uma coisa para depois olhar e dizer assim: para que isso serve? Primeiro você sabe para que serve e depois você cria. Eu sempre dou o exemplo da cadeira. Se você cria uma cadeira, quem criou a cadeira, criou sabendo que ela era para sentar. Se você resolver subir no banquinho da sua casa,
que foi criado para sentar, corre um risco grave de acontecer o quê? A propósito, muita gente morre todos os anos de acidente por usar coisas indevidas para fazer coisas indevidas. Quando você usa coisas para os propósitos nos quais não foram criados, ao invés de trazer coisa boa, traz coisa ruim. Quem é idoso, principalmente, tenha cuidado. Vai subir no banco para limpar o armário, o banco não aguenta, vira e aí cai, bate a cabeça, daqui a pouco morre. E alguém fala que foi o diabo. Não foi o diabo. É porque quando você usa coisas erradas, coisas certas para situações erradas, o propósito dele não é aquele. Então não vai dar certo. Quem está entendendo isso? O que é propósito? Propósito é a ideia original. O que é propósito? 1, 2, 3. A ideia original, essa cadeira foi criada com propósito para sentar. A ideia original dela é sentar. Quando você pega a cadeira e usa para outra coisa, ela pode até ter uma funcionalidade, mas talvez não responda, não corresponda. E talvez ela até prejudique, porque essa não é a ideia original. O propósito vem antes dos planos, aleluia. Eu vou falar de novo, o propósito vem antes dos planos. Antes dos teus planos está o propósito de Deus para a sua vida. Agora presta atenção. Suponhamos que você vai construir a sua mansão. Quem dá glória? Quem está pronto para construir a mansão? Você vai construir sua mansão, oh glória. E aí, você tem um terreno. E aí você compra o material. E aí você chama uns irmãos da igreja para ajudar a construir a mansão. Qual é o propósito? Irmão, construir a mansão. O propósito é construir a casa, a mansão. Aí, escute isso. Você reúne naquele dia e chama o povo para construir. Mas deixa eu falar uma coisa. Suponhamos que, eu sei que você é crente, tem, né? Tá, o pessoal tudo crente. Mas suponhamos que você não é. E aí, meu irmão, você tem um amigo que é farrista. E aí seu amigo é farrista. Aí você chama ele. Mas quando chega no dia, na hora da construção, ele chega com os dominó. Ele chega com um negócio lá que não tem nada a ver. E aí presta atenção, ele começa, pessoal, e bota a mesa e tal, tal. Aí você está olhando e dizendo assim, oxê, o propósito era o quê? Tem irmão que entendeu. O propósito era construir a mansão. Só que aí teve um que chegou e estava fora do propósito. Sabe o que acontece? Quando você bota alguém no meio que está fora do propósito, ele além de não fazer, ainda atrapalha quem veio para fazer. Você está entendendo? Ele entra só para atrapalhar. Deixa eu te falar, quem está fora do propósito, além de não fazer, quando você traz para a sua vida, ele além de não fazer, ainda atrapalha você que quer fazer. Ainda não deixa você fazer. É por isso que Deus está dizendo: você não pode trazer para a sua vida nada que está fora do propósito. É só pessoas não. Tem coisas que Deus não quer, que vai atrapalhar a sua vida. E se for atrapalhar, chuta do seu barco, porque o teu barco tem que navegar no oceano do Espírito. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Aleluia. Presta atenção. Maravilha. Eita, unção. Eita, pode deixar isso aqui, tá bom. A unção tá forte hoje aqui. Aleluia. Amém. Deixa eu ficar com esse mesmo. Presta atenção, queridos. Pastor, mas ele não tinha opção. Ele teve que aceitar, porque o barco que Jonas entrou era um barco de, como é que fala, meu Deus? Transporte, como se fosse um táxi. É verdade, mas deixa eu te falar. O errado ali era Jonas, é verdade, mas deixa eu te falar. Às vezes o que está faltando na porta do nosso barco é filtro. A gente precisa filtrar, sabe por quê? Porque não é que o barco é táxi, que você vai chegar alguém armado, você vai deixar entrar dentro do seu barco. Você precisa colocar filtro. E deixa eu te falar, pastor, o cara estava inocente, ele recebeu Jonas inocente. Se você estiver anotando, anota isso. A sua inocência não te isenta das consequências. Escute o que eu vou falar. Pastor, eu estava inocente com fulano. Evitou dele te apunhalar? Ou seja, mesmo inocente, você não vai ser isento das consequências. Eu vou te ensinar uma coisa. Eu já contei isso aqui. Quem não ouviu,
vai ouvir, quem já ouviu vai ouvir de novo. Eu vou te ensinar uma coisa e guarda para o resto da sua vida. Tinha um rei que tinha filhos gêmeos, e ele não sabia, gêmeos idênticos, qual dos dois ia suceder ele no trono. E ele disse: quem vai me suceder? Ambos eram bons, inteligentes e tinham capacidade. E o rei então decidiu fazer um teste. Ele chamou os dois filhos, botou diante dele. Quem está nesse culto? Olhou para os filhos e disse: filhos, e ele na mente: eu vou escolher hoje quem vai me suceder no trono. Olhou para os filhos e disse: filhos, eu tenho um problema e eu preciso que vocês resolvam o problema. Quem resolver esse problema vai governar no meu lugar. Os filhos olharam e disseram: pô, pai, pode falar. Ele apontou para um jarro que tinha na sala do trono e disse: esse é o problema. Um dos filhos se levantou e disse assim: esse é o problema? Não, pai, só deve estar enganado. Esse jarro, valiosíssimo, da dinastia Mindi. E começou a dar uma aula sobre o jarro. Jarro isso, jarro aquilo, e PPP, e não sei o que. E deu uma aula sobre o jarro. E o pai só olhando. O outro filho pegou o jarro na mesma da hora, jogou no chão, quebrou todinho e pisou. O pai olhou para o filho que jogou o jarro no chão e disse: você vai me suceder no trono. O outro filho olhou e disse: pai, o senhor está louco? O meu irmão, o que ele fez agora é uma tragédia, não sabe dar valor a algo valioso. Ele disse: não, filho, você não entendeu. Eu disse que eu tinha um problema para resolver. Ele disse: não, mas o senhor não entendeu. Ele disse: entendi. Você sabe por que seu irmão vai governar? Porque ele entendeu que um problema pode ser bonito, se é um problema tem que ser resolvido e destruído. Aquele que entendeu que não é a aparência que importa, mas é a essência. Pode ser bonito, se está te destruindo, tira da sua vida. Pode ser legal, se está te destruindo, tira da sua vida. Não aceite no teu barco quem traz tragédia. Deus está dizendo: a tua casa não é casa de fofoca, a tua casa é casa de oração. É glória. Aleluia. Quem está no teu barco? Jonas entrou. Aí acontece uma segunda coisa que eu quero deixar para os irmãos. Passa aí. Tudo que você aceita ou permite em sua vida que está fora do propósito trará tempestades, quebrará você, e terceiro, visará ou afundará o seu barco e a sua vida. Quer ver uma coisa? Ele deixou Jonas entrar, não foi? Olha o que diz o versículo, bota aí. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar o quê? Primeiro, quando você permite entrar, o teu barco é que sofre, tua vida é que sofre. Primeiro, tempestade, atrai tempestade. Segundo, o navio estava a ponto de... Entra na tua vida, deixa o pecado entrar na sua vida, qualquer coisa ruim que entrar na sua vida, para você ver, ele te quebra, ele te destrói. Crente desanimado muitas vezes é porque está praticando o pecado e está nutrindo isso, o pecado vai quebrar você. Só que a tempestade batia para quebrar o barco, para fazer o que com o barco? Afundar. E ouça, tudo que você aceita em sua vida que está fora do propósito traz tempestades, quebra você, evisa ou vai afundar você. Faça o seguinte, faça as seguintes perguntas: essa conversa que eu estou tendo com fulano me aproxima ou me afasta de Deus? Essa conversa me aproxima da igreja ou me afasta da igreja? É fácil você descobrir. Faz a seguinte pergunta: essa conversa me aproxima da minha família ou me afasta da minha família? Essa conversa me aproxima da obra ou me tira da obra? Deixa eu te falar uma coisa. Faz a seguinte pergunta: essa companhia, e eu não falo do teu cônjuge, porque teu marido e tua mulher é a tua mala que você tem que levar para o resto da vida. Alguém diga glória a Deus por isso. Se você é casado, toma posse dessa mala, amém? De tijolo, feita de papelão em dia de chuva ainda por cima.
O irmão José Valdo já disse amém. Tô brincando. Vai pra cá. Presta atenção. Ah, meu marido, aleluia. O pastor falou, tem que chutar. Não. Marido, mulher, segura. Tem que segurar. Agora eu estou falando que tem companhias na sua vida que entraram na sua vida para trazer tempestade, para te quebrar espiritualmente ou para até te afundar espiritualmente. Faça a seguinte pergunta: essa proposta me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Essa proposta me leva para algo melhor ou pior a minha vida? Esse serviço, esse lazer, quais são os reflexos do futuro que isso vai trazer? Quem me ouve, diga amém. Outra coisa, passa aí. Tudo que não vem de Deus, que não está no propósito, só traz pânico e prejuízo para a sua vida. Pegou? Tudo que não vem de Deus traz pânico. O que é pânico? Medo exagerado. E traz o que? Prejuízo. Quer que eu te prove? Passa aí o versículo. Só porque Jonas estava no barco. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E fizeram o que, irmãos? Lançaram o que? As cargas que estavam no navio, irmãos, para aliviar o seu peso. Prejuízo financeiro por causa de Jonas. Deus está falando aqui. O que entra para dividir teu casamento não vem de Deus. O que entra para te enfraquecer espiritualmente não vem de Deus. Você tem que botar limites. Alguém me ouve? O que entra para te afastar da presença de Deus não vem de Deus. Porque a presença de Deus, a Bíblia diz que a bênção enriquece e não acrescenta dores. O que vem de Deus não traz dores. O que vem de Deus trabalha no teu caráter para te fazer crescer, amém? Eles jogaram coisas no mar por causa de alguém que estava dentro do barco, com medo de afundar. Disse assim, vamos começar a jogar tudo fora, porque senão a gente vai afundar. Começaram a jogar. Ouça, irmão, aquele barco foi dividido. Como assim, pastor? Em antes de Jonas e depois de Jonas. Escute o que eu vou falar. Quando algo que está fora do propósito você deixa entrar na sua vida será dividida em antes disso e depois disso. E ouça, antes o barco estava cheio, agora o barco está vazio. Só que tem outra coisa que eu preciso falar nessa noite. Deus está falando com alguém aqui, aleluia. Passa aí. Lição daqui. Cabe a você. Peraí, cabe a quem? Diga a mim. Cabe a você, não ao seu cônjuge, não ao seu pai, nem à sua mãe, nem ao seu filho, nem aos seus pastores. Cabe a você localizar ou identificar aquilo que está em seu barco, ou seja, na sua vida, mas que está fora do propósito de Deus. Quer ver? Quem foi que encontrou Jonas dormindo no porão? Diga o comandante, o dono do barco. Posso fazer uma pergunta? Quem é o dono do seu coração? Não. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quem guarda o seu coração é você. Você é que tem que localizar. Sabe o que ele fez? Ele não ficou transferindo para os outros. Veja aí o que está. Não, ele era o dono do barco. E ele disse, eu vou sair procurando. A prova pode passar. No versículo diz assim, e o mestre do navio, algumas traduções dizem o comandante do navio, chegou-se a ele, a quem? A Jonas, e disse-lhe, Jonas estava no porão, irmão, ele teve que descer, vasculhar, e ele encontra Jonas dormindo e diz assim, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu posso te dar uma palavra de Deus aqui? Desça ao porão do navio hoje,
Não, você vai dar um glória. Eu vou te ensinar. Quer encontrar o que pode atrapalhar o propósito? Deus está dizendo: desça ao porão do navio hoje. Se você descer, você vai encontrar. Quantas vezes foi descendo no joelho que eu encontrei o que estava me tirando do propósito. Eu me lembro de uma coisa que eu vinha, tava e Deus falou comigo: não te quero nisso. Pensa na luta que foi, porque eu queria. E Deus dizia: não te quero. Não está no meu propósito, mas eu insistia. Até que um dia minha esposa falou assim: você virou para mim e disse que Deus falou com você. Foi aí que eu tive que tomar a coragem de dizer: eu estou fora. Só que tem coisa que aparentemente não faz mal, mas quando você tem discernimento espiritual e sensibilidade, alguma coisa te incomoda lá no fundo. Alguma coisa lhe incomoda. É Deus te dando sinais, dizendo: eu não quero você nisso. Eu não quero você próximo dessa pessoa. Eu não quero você com aliança com fulano, beltrano. Eu não quero isso para você. Não é. É duro, é difícil, mas Deus falando. Desça ao porão, se humilhe, vasculhe, analise, ore e observe. Achou? Confronte. Tira. E aí vem algo correndo para finalizar. Olha o que diz. Aliás, olha outra coisa aqui. Passa aí. Ouça, isso aqui é o mais forte de tudo. Não adianta remar. Não adianta orar. Tem que tirar. Pergunta para o irmão do lado aí: quem está no teu barco? Fala aí, quem está no teu barco? Eu estou falando que está, que não é para estar. Eu vou remar, eu vou ajudar. Não adianta ajudar quem Deus não está ajudando. Às vezes a gente tem que deixar nosso filho quebrar a cara para aprender. Tá aí, 18 anos, já deixei quebrar a cara um monte de vezes. E os outros fazem a mesma coisa. Já dei conselho, não viu, quebrar a cara. Eu quebrei a minha muitas vezes para aprender. Tem hora que a gente quer meter a mão de Deus, não é onde Deus não quer que a gente mete. Aí, quer que eu te prove? Eles tentaram não jogar Jonas para fora. Já mostrei isso aqui. Hoje eu não estou pregando sobre Jonas, estou pregando sobre o comandante do barco. Passa aí. Entretanto, os homens remavam. Não adianta remar. Por que eles remavam? Para fazer voltar o navio. Ou seja, vamos ver se a gente dá um jeito de não jogar ele, tirar ele. Não tem jeito. Ouviu isso, irmão? Eu posso falar um negócio forte, que eu vou falar é muito forte, viu? Você aguenta? Tomou sorrisal? Eno? Chegar em casa você toma. Escute o que eu vou te falar. Eu já falei isso esses dias e vou repetir hoje. Isso aqui primeiro você já ouviu, agora eu vou completar. Primeiro, não tenha dó de ninguém, porque Deus não tem dó de ninguém. Deus tem misericórdia. E qual a diferença de dó para misericórdia? Deus te ama, mas não te livra da consequência do que você fez. Quando você tem dó, você quer proteger e não quer deixar sofrer. E quando não sofre, não aprende. Porque a impunidade, por isso nosso país está essa zona. A impunidade, as pessoas fazem e não sofrem a consequência do que fez. E aonde há impunidade não há justiça, onde não há justiça não há amor, há omissão. Deus te ama, mas vai deixar você colher o que você plantou até a última lágrima. E a gente tem dó, a gente não quer deixar. E deixa eu te falar, às vezes a gente está querendo ter dó de quem Deus está tendo misericórdia. Como assim, pastor? Você sabe o que está sofrendo? Você não sabe. Vou repetir o que eu disse que era forte. Às vezes está passando por isso porque deu na cara do pai e da mãe. Às vezes está passando por isso porque deu na cara do pastor e da pastora. Aquele que primeiro conta a sua história parece ter razão, até que o outro vem
e conta a sua versão. Está em Provérbios. Você só sabe um lado da história. Pede para Deus te revelar tudo, porque Deus não deixa ninguém enganado. Você sabe por que está sofrendo? Porque na hora de ouvir conselho não quis ouvir. E Deus disse: já é o quinto que eu uso, eu vou deixar. E hoje não adianta você querer remar, tentar ajudar. Ah, pastor, eu não vou estender a mão. A Bíblia diz para a gente não negar comida, para a gente não negar água, porque você não vai deixar ninguém morrer de fome. Mas tem coisas que é Deus tratando. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Ah, pastor, então eu vou orar para não precisar tirar, né? Pode passar. Então clamaram. Vamos orar para ver se não precisa tirar, né? Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Deus do céu fez assim, ó. A tempestade continuou. Deus não vai ouvir, porque o que é para tirar não adianta remar nem orar. Agora olha o outro versículo. E levantaram a Jonas, e o mar cessou a sua fúria. Tira o pecado, tira a rebeldia, tira o eu acho, eu penso, eu posso. Tira quem Deus não quer perto de você. Tira o que não glorifica a Deus, e você vai ver que muitas tempestades vão cessar. E aquelas que Deus permitir, não é para afundar o teu barco, é para fazer ele ficar mais forte. Diga glória a Deus. Ouça, tem coisas que ou você tira ou você afunda. Guardou? Vou repetir: ou você tira ou você afunda. E para finalizar, você viu a diferença de Lucas 5? Quem era que estava naquele barco? Pode passar aí. Ouça, Jesus estava no barco de Simão. Olha a diferença. Quando está no propósito, olha o que acontece. Antes da bênção tem treinamento, e antes do milagre tem ensino. Quando Jesus entra no barco, qual a primeira coisa que ele faz? Olha lá no versículo. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. A primeira coisa que acontece quando o propósito está na tua vida, é que Deus começa a te ensinar lições, antes de te dar o que Ele queria te dar. Primeiro Deus te treina, porque lá na frente Jesus está fazendo peixe e encher o barco, mas antes Ele está pregando e ensinando. Por quê? Porque primeiro Deus te treina, depois Ele te abençoa. Escute o que eu vou falar. Quando você está no propósito, é assim: Deus permite pessoas entrar na sua vida para te ensinar coisas que você nunca tinha aprendido. Quando você está no propósito, quem entra no seu barco, entra para te ensinar coisas. E te ensinar é te fazer crescer. Amém? Diferente do outro, que quando entrou a tempestade, pá, pá, pá. Agora ouça isso. Quando Jesus entra no barco, quando o propósito está correto, o barco está no propósito. Olha isso, pode passar. Deus nos leva aos lugares certos, mesmo que aparentemente pareçam errados aos nossos olhos ou à nossa perspectiva. Vou te ensinar. Jesus entrou no barco e começou a ensinar. Eita, Deus está aqui. Aí de repente Jesus parou e disse: para tudo, vamos para o mar alto. Não entendeu não? Como é que é, Jesus? Vamos para o mar alto. Fazer o que lá? A gente vai pescar. Mas Senhor, a gente trabalhou a noite toda. Você sabe o que Pedro estava dizendo? Eu vou te explicar. Senhor, não dá certo. Primeiro, quem é um pescador aqui sou eu. Presta atenção nisso. Quem é um pescador sou eu.
O senhor é carpinteiro, com todo respeito, eu sou pescador. Segundo, o horário está errado. Terceiro, a localização está errada. Por quê? Porque não é lá que é o lugar de pesca. Mas Jesus disse: eu quero que vocês vão para lá. Em outras palavras, porque eu estou no barco, e quando eu estou, até o que tinha para dar errado, eu faço dar certo. Alguém está pegando essa palavra? Receba o que Jesus, o que eu estou tentando te ensinar é que quando você está no propósito, Deus te coloca em lugares que você acha: eu acho que eu estou no lugar errado. Aí Deus te mostra daqui a pouco: não, você está no lugar certinho que eu queria que você estivesse. Você está em lugares que você olha e diz assim: eu acho que não vai dar certo. Daqui a pouco Deus diz: você pensa que não vai dar certo, mas eu vou fazer acontecer, porque eu estou dentro do barco e está no meu propósito. Quando eu vim para Dias d'Ávila, quando eu estava aqui, eu achava que eu estava no lugar errado. Na minha perspectiva, eu estava no lugar errado. Mas Deus disse para mim: quando eu estou no propósito, eu faço acontecer, mesmo tendo tudo para dar errado. Dá glória a Deus. Não venha, irmão, para o culto para dormir, venha para adorar. Ei, não é o lugar, é quem está no barco, é o propósito. Agora, olha outra coisa. Jesus estava no barco? Olha outra coisa, pode passar. Quando você está no propósito, certo, em nosso barco, o peixe pula dentro da rede. Diga para alguém do teu lado: o peixe vai procurar a tua rede. Fala para ele. Ele não deu um glória a Deus, irmão? Nem um glória ele deu? Vou falar, levanta a mão para receber. Quando você está no propósito, você não precisa sair correndo atrás de campanha, nem de revelação. Você não precisa virar crente macaco. Quando você está no propósito, o peixe procura a tua rede e diz: é aqui, é aqui, é aqui que Deus mandou eu ficar. Deus vai fazer coisas grandiosas se você tiver a pessoa certa no teu barco. Diga amém. O peixe pulou na rede. Jesus disse: joga a rede. Quando jogou, eu vou falar uma coisa do céu aqui agora para os irmãos. Vocês lembram que quando Jonas estava no barco, o que eles tiveram que fazer com as cargas? O que eles tiveram que fazer com as bênçãos? Jogar fora, ficar sem nada, porque alguém que estava fora do propósito entrou. Mas quando você tem a coisa certa no barco certo, pode passar, olha o que acontece. Pega esta palavra: no propósito de Deus não se tem prejuízo, ao contrário, se tem fartura. A sua rede vai ficar cheia de paz, cheia de alegria, cheia de fé, cheia de ânimo e prosperidade. Levante a mão, e você ainda vai ter para dividir com quem não tem. Aplaude a Jesus. Lá tem prejuízo. Aqui, quando jogou a rede, peraí. Quando foram puxar, o barco vai virar, para. O barco vai virar. Aí tinha um outro lá, coitado, que devia estar na mesma situação. Aí ele fez o quê? Eu não sei assoviar aqui, senão. Lá. Onde chegou? É o que? Rapaz, é um negócio. Você deve estar de brincadeira. Uma hora dessa? Não. É piada, né? Não é não. É porque ele está no nosso barco. Ele deu uma palavra, a gente obedeceu. Vocês querem o quê? A gente quer ajuda, porque é tanta bênção que o barco vai virar. O barco vai virar? Olha, eu até ajudo, mas tem que vir uns peixinhos para cá também, né? Se preocupa não, a gente divide. Pegou a palavra?
Eu vou repetir o que eu tenho dito aqui. Tem dia que você acorda achando que você precisa de uma palavra. Daqui a pouco você está dando palavra para os outros. Por que isso? Porque tua rede está cheia e você não sabe ainda. Aí quando puxa, você só não é só para nós, é tanta bênção que a gente vai dividir. Oh glória, aqui não tem prejuízo, aqui tem fartura. E aí, em último lugar, quando puxa a rede, é tanto peixe, é tanta coisa, que olha o que diz, pode passar. No propósito tem adoração, reconhecimento, e você é elevado a outro nível. E vendo isto, Simão, o dono do barco, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Ele está reconhecendo. Agora olha isso. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Pegou? Vou te falar. Quando está no propósito, Ele te pega como pescador de peixe, e quando termina, você está sendo pescador de alma. Você não percebeu não, irmão, que depois que você entrou no propósito de Deus, a coisa está melhor, não? Olha como você está mais bonito. É ou não é, irmão? Antes você não era crente, você não era tão bonito assim. Irmão, quem vê você vir para a igreja assim, pensa que a gente é o quê? Cansado. É ou não é? Deixa eu falar, aleluia. Antes andava sem camisa, com a bermuda rasgada para a gaiola. Agora, oh glória. Você já viu que até o crente mais igualzinho parece um empresário? Cheiroso, bonito. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou te levando de nível. Você está melhor? Antigamente você ficava atrás de palavra e foi da minha vida. Agora você está dando palavra. Já falei isso, vou repetir para os outros. Antes você ficava em desespero. Agora você dá direção para quem está desesperado. Eu finalizo perguntando para você. Apaga essa luz aqui. Tá bom. Eu peguei duas imagens. A primeira, passa. Vocês estão vendo aí? Volta lá um pouquinho, volta. Qual dessas duas imagens representa a sua vida? Qual delas você quer? Primeiro. Tá lá. Um barco cheio de tempestade. A segunda imagem, um barco cheio de peixe. Quem prefere essa? Quem prefere essa? Diga para o irmão do lado, a decisão é sua. A decisão é sua. O que Deus tem para você não se compara ao que a terra pode lhe dar. Levanta a mão para dar glória. O que Deus tem para você é bem melhor. O que Deus tem para você é maior.